Olá, amigo caminhoneiro, você que carrega as riquezas do Brasil nas costas, que é o nosso lema, nós carregamos o Brasil nas costas. Estamos aqui com mais um Sintratecor Pegando a Estrada, trazendo para vocês hoje o nosso amigo aqui, o Duvaldo Vicari Júnior. Ele é diretor executivo da empresa de medicina ocupacional de segurança do trabalho, Prevermed, ranqueada entre os 100 melhores fornecedores de serviço de RH. É uma parceria que o Sintratecor está caminhando junto com eles. Fizeram algumas mudanças necessárias no nosso andar no departamento médico. Duvaldo, suas considerações iniciais aí. Olá, boa tarde. Primeiro quero agradecer ao Sintratecor e a você, Carlos, pelo convite. É uma honra estar aqui. E agradecer também, saudar aí a todos os nossos irmãos caminhoneiros, dizer a eles que sempre estamos à disposição para o que for de melhor aí para a saúde deles, para esclarecer dúvidas e nessa prestação de serviço em parceria com o Sintratecor. Obrigado. Beleza. Temos também o nosso amigo José Augusto da Silva Filho, técnico de segurança, um dos mais antigos do Brasil, fundador da Federação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho, a FENATEST, presidente por 10 anos, né, José Augusto? Consultor técnico da revista Proteção há mais de 25 anos, diretor de Relações Institucionais da Abratest, Associação Brasileira dos Técnicos de Segurança do Trabalho, e responsável pelo Departamento de Segurança do Trabalho da Prevermed. Temos aí vários assuntos a abordar no que tange à saúde do trabalhador e algumas normas técnicas, né, que fala aí sobre os exames do toxicológico, do exame do curso MOP, o quanto é importante se fazer esse curso. Então, começando já uma sabatinada aqui, vou perguntar aos dois, cada um responde de uma maneira que achar possível, melhor. Qual é o maior cuidado que o caminhoneiro deve receber para manter a sua saúde em dia? Acho que essa é para você, Sim. Duvaldo. Bom, acho que em primeiro lugar é ele saber o estado geral dele, né, através dos exames básicos para que ele consiga executar a tarefa dele do dia a dia de motorista. Então a gente aí divide os exames em acuidade visual, a importância de uma boa visão, numa audiometria, a importância de uma boa audição, o eletroencefalograma para ver o estado neurológico dele geral, o eletrocardiograma que evidencia as funções cardíacas e o exame de glicemia para entender se ele é um diabético ou não, e até coligado aí às refeições que ele deve realizar durante a sua jornada de trabalho todo dia. Principalmente o que comer, né? Que seja saudável. Com certeza, isso hoje é muito importante para a vida do caminhoneiro, tendo em vista que ele faz longas jornadas, às vezes, as paradas são difíceis, às vezes em locais de difícil acesso, pouca oferta de alimento. A pessoa é acometido muitas vezes de uma patologia que ele nem conhece que tem, como por exemplo a diabetes, e acaba passando mal, tendo mal súbito sobre o volante aí, o que muitas vezes acaba incorrendo num acidente. Verdade. Dentre esses cuidados todos, qual que você acha o mais importante, Zé? Para se pensar, né? A gente fica bastante... Mas eu acho que o mais importante entre todos esses cuidados, na realidade isoladamente é difícil falar, né? Mas eu acho que a alimentação é uma coisa muito importante hoje, né? A gente tem uma atividade aí que praticamente é realizada quase que em todo o seu dia sentado, né? As paradas são poucas para que ele consiga ter aí uma maior atividade do organismo. Então, eu acho que a alimentação é algo bastante importante. Então, eu ficaria com o exame de glicemia como o carro-chefe aí dessa bateria de exames que nós evidenciamos. Até porque a diabetes ela é uma doença que ela não dá um sintoma assim de imediato, né? Sim. O cara vai saber que tem depois de um certo tempo que começa a sentir alguma coisa ela ataca a pressão, sonolência, vários fatores. Então, muito bem lembrado, José, que esse exame da glicemia é muito importante. Você, amigo caminhoneiro que não fez ainda, procure lá no nosso departamento médico, está à sua disposição, agora atendendo também aos sábados, e vá lá fazer o seu exame de rotina, para se livrar
essa parente que ninguém quer ter, é uma tia que ninguém quer, né? A tia Beth. Tia Beth. Então ninguém quer ter esse parentesco com ela. Então, os exames aconselháveis para que o motorista realize suas atividades de segurança são esses básicos, né? A glicemia, o exame de sangue, urina, o eletrocardio, o tipo de periódico, né? Digamos assim. Sim, são os mesmos exames que estão para o motorista que é CLTista, que é na cota do exame periódico dele, tá? E que a gente tem que também ressaltar um dado, né? No mês de maio, o Sintratecor já conseguiu realizar 160 exames no público de motorista. Então, é uma marca que a gente vem rastreando mês a mês, tá? E vamos apresentar algumas estatísticas sobre isso, sim, e até levar ao conhecimento de todos os motoristas algo diferenciado com o material que nós devemos apresentar no mês de setembro, na base do sindicato, tá? Legal. Até um caso pitoresco que o nosso caminhoneiro não sabe. Hoje, a nossa área odontológica, ela possui uma sala, né, específica para isso. Você queria dar um toquinho em cima disso? Sim, hoje no espaço do Sintratecor, né, graças à nova diretoria e a toda a nova presidência, a toda essa diretoria totalmente atuante, hoje nós atendemos 6 especialidades, dentre elas odontologia e os exames laboratoriais, né, onde a pessoa pode fazer o teste de glicemia todos os dias, terças, quintas e sábados na própria sede do Sintratecor, e as segundas, quartas e sextas na base da Prever, que está a 200 metros do Sintratecor. Então a facilidade para o nosso irmão caminhoneiro é muito prático. Também valendo ressaltar que o custo desse exame é zero, tá? O Sintratecor hoje está fazendo subsídio de 100% desse exame. Então, irmão caminhoneiro, vamos lá, vamos descobrir aí se nós temos a companheira Tia Beth e vamos tratar dela. Nossos profissionais médicos estão lá na base para acolher vocês e tratar isso aí, ok? Então, essa aqui acho que é mais para você. Com a Lei de Jornada 12.619, como o caminhoneiro deve planejar a sua viagem para obedecer os repousos previstos nessa lei? Primeiramente, saudar você, Carlos, e agradecer o convite. Legal. Caminhoneiro de todo o país. Essa questão da jornada é muito interessante. Eu vou abordar ela respondendo de 2 formas. A primeira seria na questão do conhecimento. O conhecimento hoje e a cultura é fundamental. Né, para o caminhoneiro também, né? E se aborda isso através de quê? De processo de ensino, processo de treinamento, né? Com certeza. Que há uma carência muito grande, inclusive, né, nessa área de treinamento, voltada para a segurança e saúde do trabalhador, Carlos, para o caminhoneiro. Inclusive, é até um desafio, né, que a gente tem agora com as mudanças das leis que estão vindo aí, inclusive a própria resolução nova da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a gente tem um reloginho biológico, que poucos sabem. Né? Essa área, inclusive, na área de segurança do trabalho, chama cronobiologia, né? Que é muito interessante essa matéria. Ela está presente no maquinista, no motorista, no piloto de avião, no capitão do navio, desses cruzeiros. E principalmente quem faz viagens internacionais, assim, para outros continentes, que você tem diferença de 4, 5, 6 horas de fuso horário, e que mexe com o seu sistema biológico, né? A gente sente isso quando vai para fora, ou até mesmo quando muda um horário, né? No Brasil, como horário de verão, o pessoal fala que não sente nada, mas sente. Então, com relação ao caminhoneiro especificamente, eu respondo dessas 2 formas. Primeiro, se conhecer, né? Porque a questão comportamental é muito importante. Não adianta nada se eu não trabalhar conscientização, treinamento, dizendo que determinado tempo que ele tem, né? Você até viu agora há pouco, 11 horas de... Ele deve ter 11 horas de descanso. De descanso, né? De interjornada. Exatamente. Ele precisa se conscientizar que isso é bom para a saúde dele, né? Agora, existem condições adversas, que a gente também respeita,
que é a pressão em cima do trabalho, né? Que acontece, o tempo que tem para entregar carga, né? O horário, você né, sabe tem que muito bem obedecer disso. aquele O horário, quando que ele deve trafegar dentro de uma região metropolitana, isso interfere na jornada também, porque ele vai perder mais tempo, né, rodando. Então, eu acho fundamental a gente levantar uma bandeira em todo o país, né, com o apoio dos caminhoneiros, das suas representações de classe, a gente trabalhar a questão educacional, treinamento, a conscientização, porque não adianta ter só a lei, se na questão comportamental, a pessoa, não, acho que dá para rodar mais 2 horinhas, 4 horinhas, né? O famoso jeitinho brasileiro, né? E aí o pior pode acontecer, né, lamentavelmente. Seria mais ou menos isso, não respondendo de uma forma legalíssima, mas de uma forma prática, né? Que a gente tem esse desafio pela frente, apesar da existência da lei. Isso. Isso aqui também acho que é para vocês. Quais são os cuidados para a condução de veículos durante a noite? Isso aí todo caminhoneiro deve saber de cor e salteado, mas é bom um técnico dar uma explanação em cima desse assunto. Como disse agora há pouco, numa conversa com a Vali, né? Sim. Ela falou, o ideal seria, como respondeu, parece que um comandante do rodoviário para ela, né? Ou aqui no programa, não sei como ocorreu isso. O ideal seria que não viajasse à noite, né? Mas essa condição, às vezes, Carlos, é praticamente impossível, né? Então eu acho assim, um bom planejamento por parte do motorista autônomo, né? Você que tem o seu próprio caminhão, tem que fazer um planejamento direitinho, onde parar, quando parar, né? Quais são as paradas que você... Hoje, então, facilita muito, hoje você tem mecanismos, aplicativos que facilitam muito isso, né? Fazer um plano, antes de você sair do seu local, da sua garagem ou da sua casa, fazer esse plano. E no caso das empresas transportadoras também. Algumas, inclusive, eu vou até um pouco além, já tem esse planejamento, né? Sim. De como sair, que hora sair, quando que deve entrar numa região metropolitana, qual que é a área de descanso. Agora, lamentavelmente também, mesmo com a mudança da lei da jornada, Carlos, e você viaja esse Brasil todo aí como a gente, você sabe muito bem que a falta de infraestrutura deixa a desejar, né? Infelizmente. A impressão que a gente faz assim no Brasil, a gente faz a lei, né? Para depois montar a infraestrutura, que deveria ser o contrário, né? Deveria ser o contrário. Você montar a infraestrutura, tudo, né? Para o caminhoneiro descansar, tomar seu banho, parar num lugar seguro para evitar assalto, né? Ser assaltado. Se alimentar E não é só assalto, às vezes decentemente. além de ser assaltado, é agredido, né? Verdade. E isso é um acidente do trabalho. Levar uma coronhada na cabeça, ou até mesmo um tiro, uma facada, né? Isso é um acidente do trabalho, porque é no exercício da atividade, da profissão, né? da profissão. Mas um bom planejamento, esse tipo de alerta, eu acho que preventivamente seria uma boa solução. No programa passado eu estive aqui com o rapaz que representa a Divena, aquela concessionária ali da Alphaville. Sim. E então ele falando dos caminhões que estão, né, hipermodernos, todos automatizados, que até em questão de segurança o caminhão tem condições de fazer esse tipo de planejamento que você está falando. Olha que bom. Ele vai rodar até tal hora. Chegou aquele horário, ele trava. Né? Ele trava, não vai mais. Não vai obedecer mais o comando de continuar. Então é interessante o cara ficar sabendo disso, né? Porque os próprios veículos já estão caminhando nesse sentido, Nesse né? sentido. De dar mais segurança ao seu condutor. A gente vai dar uma paradinha agora com um breakzinho, depois voltamos na segunda parte do programa. Amigo caminhoneiro, estamos de volta para a segunda parte do programa Sem Tratecor Pegando a Estrada. Continuando no assunto saúde, normas, exames, vou perguntar agora para o nosso amigo Odovaldo, o que é o exame toxicológico obrigatório, que é desde o mês de julho do ano passado, para todo motorista profissional? O exame toxicológico é um exame feito através da extração de pelos do corpo, em geral, pode ser cabelo, pode ser qualquer pelo, ou até de unha, aonde o Brasil apenas realiza a coleta, tá? É um exame que é processado no exterior, quase que na totalidade nos Estados Unidos, e que ele pega toda a gama de drogas lícitas
que a gente acha até meio gozado, né? Mas a gente tem o álcool, né? Que é uma droga aí que não entendo porquê, mas falam que é lícita, né? E todas as drogas ilícitas também, e que faz uma rastreabilidade deste evento num período aí que pode chegar até 12 meses de intervalo entre o uso e a realização do exame, dependendo de cada indivíduo, e que hoje é obrigatório para a renovação tanto do exame periódico para os motoristas que são CLTistas, quanto para a renovação de todos da carteira de habilitação que tenha uso profissional, ou seja, todo caminhoneiro é obrigado a realizar esse exame. Vale ressaltar ainda que é um leque muito aberto quanto à sua usabilidade no âmbito geral, né? Hoje, única e exclusivamente para a rastreabilidade das drogas, mas que não existe ainda nada embasado nem na CLT, nem para habilitação, daquilo que faz para as pessoas que vêm com ele positivo, né? A pessoa não renova a habilitação, mas se ela refizer o exame e vier com o próximo resultado negativo, ela consegue sim fazer a renovação. Isso é algo que preocupa bastante, porque na realidade a gente deve trabalhar com o intuito de ajudar essas pessoas, de realizar um tratamento e não de evidenciar aí uma doença que a pessoa tem e não ter os caminhos para que isso seja tratado, tá? O Sintratecor hoje, em parceria com a Prever, realiza o exame com o menor preço do estado de São Paulo, com a melhor forma de pagamento também, preocupado com todos os nossos associados e com todos os nossos irmãos caminhoneiros. E eu acho que assim, é algo que ainda é bastante novo, ainda está bastante obscuro, né? A gente ainda não sabe aonde isso vai chegar, qual proporção vai tomar, mas a gente tem estudado muito isso para que aqueles que tenham um resultado positivo, a gente consiga tratar, dar o melhor caminho e indicar para essa pessoa que ela pode sim voltar a ter uma habilitação e voltar a ter uma vida normal, com os braços abertos de todos os profissionais da área de saúde nessa parceria Sintratecor Prever. Por que esse exame, entre aspas, é meio caro e por que o Brasil não tem a competência de realizá-lo somente aqui no nosso território, tem que pedir auxílio lá fora, nos Estados Unidos? Isso é um outro assunto que a gente também tem debatido bastante, né? O Brasil não está provido da tecnologia do levantamento, da leitura dessas drogas através do DNA de pelo, tá? Isso é algo que nos países norte-americanos e na Europa é muito comum, mas como no Brasil nunca se foi feito este tipo de exame, então eu acho que nunca se investiu nisso e ainda é uma tecnologia muito cara. Então eu acredito que até 2018 algum laboratório brasileiro venha com essa tecnologia, consiga a licença da Anvisa e a gente tem aí o custo muito mais viável e até o custo justo pelo que é feito, tá? Na realidade é um exame extremamente simples. O custo dele é mais na cadeia de custódia, de segurança e no envio dele para fora do Brasil e no retorno do resultado. Então esse é o maior custo. O exame em si tem um custo bem baixo. A caristia dele é mais para ser levado para fora fazer análise, né? Sim, sim. Viu, Carlos? Seria interessante também o Júnior falar sobre a questão da validade, né? Sim, boa lembrança. O exame, a gente está tendo Isso é aí importante, vários... hein, caminhoneiro? Presta atenção. Após você fizer, que você realizar o exame, caminhoneiro, saiba que ele só tem 30 dias de validade, ok? Tem muitos caminhoneiros realizando o exame antecipadamente antes do vencimento da CNH ou bem antes,
e aí quer guardar, e quando vai renovar a CNH, quando chega em qualquer posto de renovação, leva o exame está vencido, tá? Então, fique de olho nesse número aí, 30 dias é o prazo após você pegar o resultado, ok? Então, ele tem validade de 30 dias para que você consiga ir até um local para validar, renovar sua CNH e apresente este exame. Vamos frisar bem, caminhoneiro. Ó, se você vai antecipar a sua revalidação da CNH, não adianta você fazer o exame com 3 meses de antecedência. Com O certeza. exame só vale por 30 dias. Então, como a lei diz que você tem que revalidar sua habilitação em 30 dias, em até 30 dias, esse exame é a mesma coisa. Se você deixar para fazer o exame depois de 30 dias, você vai gastar novamente, porque esse exame já perdeu a validade. Então, é uma informação bem importante para você não deixar o exame de bolso, depois falar, nossa, passou minha data, tem que fazer de novo. É realmente isso, é 30 dias só de validade. Vamos falar agora um pouquinho de lei. O Zé Augusto, fale para nós dessa nova resolução da NTT. Essa nova resolução da CNTT ela foi publicada em 16 de dezembro do ano passado, Carlos. E o governo, a NTT, deu um prazo de 6 meses para ser implantada, para entrar em vigor. Então, no mês que vem agora, ou seja, 16 de julho do ano que vem, essas adequações devem estar todas já providenciadas, né? Então, ela tem a ver com transporte de produtos perigosos, que aí eu acho que é um tema fantástico aqui no programa, porque ela mexe com a questão da saúde do trabalhador, que é o motorista, né? Diretamente. E acaba pondo em risco a população também. Isso. Né? Ela também pega a questão ambiental, que é nos casos de vazamento, desastres, né? Que são tantos que a gente acompanha, que ocorrem no país. E tem a questão também da regulamentação com relação a uma legislação internacional, que é a Orange Book, que é um livro da Organização das Nações Unidas, que o Brasil adotou enquanto país membro, e esse livro é renovado a cada 2 anos. Então, essa nova resolução ela vai acompanhar essa renovação bianualmente. E a primeira experiência está sendo essa agora, que vai entrar agora em julho. E, como você disse muito bem também, há a questão muito preocupante da questão ambiental, não só na rodovia, mas na questão municipal. Né? Verdade. Eu, até, se eu tomo a liberdade de falar, aqui, para os motoristas desse país, nós conversamos antes de iniciar o programa, que é uma luta também muito grande a questão da regulamentação de lei sobre transporte de produtos perigosos no perímetro urbano dos municípios. Ou seja, a lei ela remete ao seguinte: cada município tem que ter a sua legislação própria. Não é o Estado ou o governo federal que vai dizer assim: olha, o bolsão de estacionamento de amônia, ácido clorídrico, sulfídrico, sulfúrico, dinamite, né, tem que ficar em tal lugar. Não, é o município que tem que dizer aonde que é isso. Quais são as vias urbanas que essas cargas devem passar, né? E também o horário de movimentação dessas cargas de produtos perigosos, né? Então, isso aí é um desafio muito grande, não só para nós da região aqui, que é riquíssimo nessa questão de logística, né? E grandes estradas que nós temos por aqui, né? Como Castelo Branco, Raposo, Regis Bittencourt, Bandeirantes, Anhanguera, Rodanel. Quer dizer, nós estamos ilhados aqui de rodovia e vários municípios da nossa região, não sei bem Osasco, precisa pesquisar, a gente não tem uma regulamentação municipal em cada município dessa região, que são aproximadamente 17 ou 18 municípios, né? E ela é muito importante, que ela trabalha a prevenção na questão da classificação dos produtos, como interceder, como fazer a questão do resgate. Por exemplo, um exemplo bem simples aqui para os motoristas e os telespectadores entenderem melhor. Ela até arremete, por isso que eu te falei que o conhecimento é muito importante para o motorista, para quem vai salvar, para quem vai fazer o resgate. Por isso que é interessante a lei municipal, né?
peróxido de hidrogênio. Por exemplo, enxofre. Enxofre, você não pode, se der um incêndio no caminhão, ou acontecer alguma coisa, você não pode jogar água, cara. Se você jogar água, vai dar uma reação química, aquilo ali vai virar uma bomba. Porque quimicamente o enxofre é incompatível com a água. Tá? Isso é um exemplo bem assim, simples, mas existem outros produtos químicos que não podem interagir também com água no salvamento. Tem que ser com areia, com cal e outro tipo de sistema de abafamento daquela chama, mas sem usar água. Né? Um exemplo bem simples é do extintor de incêndio, né? Exatamente. Existe para a eletricidade e existe para o outro. Isso. E com relação a produtos perigosos e produto químico, então se não tiver esse conhecimento, essa técnica, esse aprendizado, principalmente por parte do motorista, né? Por isso ele tem que fazer um MOP, que é o curso, né? Muito bem qualificado. Ó, gente, piratada, toma cuidado que a fiscalização já está sabendo, hein? Pare de vender certificado, porque vocês estão vendendo vida. Que um MOP mal aplicado ou vendido papel só o certificado é responsável por um crime ambiental que pode acontecer com esse motorista. Não é, Júlio? Para uma vida, para uma vida, para o para uma fim de uma população família e para um ecossistema, Sim. que é a fauna e a flora. Né? Então, fique de antena aí quem está vendendo o certificado, porque a fiscalização já está mapeando essas entidades piratas aí que faz esse grande pecado, esse malefício, né, para todos os motoristas do nosso país. Então, o MOP bem aplicado, bem ministrado, abre o conhecimento do motorista, de todo um segmento importante que é do transporte do Brasil, né? Transporte rodoviário. O mais importante do Brasil. Principalmente com relação às emergências. E essa resolução é muito bem-vinda, ela está mais apurada, ela engloba todas as legislações que antes eram isoladas, era fraccionada, ela é agora mais abrangente do ponto de vista de transporte, de rotulagem, de sinalização e tantos outros requisitos, né? Que dentro da resolução, Carlos, são 7 anexos que ela tem. E cada um é muito bem assim, elaborado e bem rigorosos, cada um deles. Tá vendo aí, companheiro? Faça o seu curso do MOP em entidades de respeito, idôneas, porque a venda de certificado vai te favorecer ali no momento. Mas num acidente, você não sabe como usar, e você vai pôr em risco aí várias outras vidas. Então, atentem bem para isso. Eu queria dar um informezinho agora aqui, se meus convidados me permitem, falar do nosso presidente Reginaldo Nunes, o Viola, está hoje em Brasília tomando posse de uma direção agora estadual da nova Central Única dos Trabalhadores. Então, parabéns ao nosso presidente que está lá se empossando hoje. Estaria aqui com a gente hoje, não pôde vir por isso. E falar que a nossa festa junina lá no Clube de Campo continua ainda. Vai até o primeiro fim de semana de julho. Então, vamos fazer as nossas despedidas. Nosso tempo está terminando. Por favor, aí. Posso? Por favor. Deixar você por último. Cara, mais uma vez agradecer a produção, a Alder, né? Você, toda a sua equipe pelo convite, estar junto aqui com o Júnior, né? Tendo essa oportunidade. E só dizer uma coisa, a gente tem muito a contribuir. Enquanto profissional, a gente tem contribuído muito pouco na mídia, né? E eu quero parabenizar a TV Osasco por essa iniciativa, que são poucos canais de televisão nesse país que abrem para uma pauta como essa nossa. Então vocês estão de parabéns, né? Principalmente a produção, você como apresentador, pela iniciativa de estar discutindo segurança, saúde, principalmente saúde, né? Com certeza. Com certeza. Nessa emissora aqui. Muito obrigado e espero todo sucesso para vocês aí. Vida longa, né? Nesse programa aí. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, pela presença. Carlos, obrigado. Viola, obrigado. Sintratecore Prever, sempre pensando na saúde do nosso irmão caminhoneiro. Legal. Obrigado a todos pela audiência. Até um próximo programa, se Deus quiser. Tenham uma ótima semana a todos.